Este é Roberto Tocoro. Nasceu na cidade de Registro, São Paulo, no dia 24 de abril de 1987. Roberto conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia por meio de uma oração respondida. Ele foi criado em um lar espírita. Até os 13 anos de idade, ele frequentava assiduamente o centro, mas sempre achava estranho as orações serem feitas ali serem destinadas a espíritos guias. Em uma certa ocasião, Roberto orou a Deus pedindo que mostrasse o caminho. A sua oração foi respondida quando ele conheceu o Clube de Desbravadores. Através do Clube de Desbravadores, Roberto foi incentivado a conhecer a igreja. Ele foi muito bem recepcionado pelos membros e escutou hinos que marcaram sua vida. Deus preparou uma verdadeira mudança em seus hábitos, aprendeu sobre o seu imenso amor. Conheceu pessoas maravilhosas, entre elas uma garota que cantava no culto de adoração. Começou uma amizade e logo essa amizade evoluiu e se tornou namoro. Estava muito feliz, pois Deus havia dado muito mais do que ele havia pedido. Em certa ocasião, Tokoro recebeu um telefonema falando que o visto para ir ao Japão havia saído e que teria 2 semanas para embarcar. Os planos de Roberto haviam mudado. Estava muito bem, tinha sua namorada Sheila e amigos e não queria se distanciar deles. Roberto acabou embarcando na data marcada, chegando ao Japão em meados de maio de 2005, sem conhecer nada, sem falar o idioma, sem amigos. A única coisa que ele tinha era US$ 100 e um apartamento para morar. No dia seguinte, Roberto saiu de seu apartamento para conhecer e desbravar a cidade de Shizuoka. Andou por vários minutos, até que em um certo momento percebeu que estava completamente perdido e sem como voltar para casa. No chaveiro do seu apartamento havia um endereço, mas estava escrito em caracteres japoneses. Não conseguia ler. A única opção foi entrar em um táxi, mostrar o endereço ao taxista, gesticulando e tentando dizer que queria ir para casa. O taxista entendeu seu desespero e o levou até sua residência. Mas a corrida custou quase a metade do dinheiro que ele tinha. Roberto começou a trabalhar uma semana depois do seu desembarque no Japão. Ele iria receber seu primeiro salário depois de 30 dias trabalhados. Logo na segunda semana, o dinheiro que ele havia trago do Brasil acabou. Chegou a passar fome. Ia trabalhar e no horário do almoço ficava sentado sem ter nada para comer. Ficou nessa situação por 2 dias, até que uma senhora notou que ele não comia nada durante o almoço. Resolveu ajudá-lo. Durante um mês, essa senhora levava comida para ele. Apesar de ser consciente das maravilhas que Deus fez, Roberto foi se distanciando de Deus. Começou a trabalhar aos sábados, consumir carne de porco, frutos do mar. Entretanto, ele tinha um vínculo muito forte com a vida que ele tinha no Brasil. Apesar da distância, Roberto mantinha seu namoro com Sheila. Ela permanecia firme na igreja, orava constantemente por seu namorado. Uma vez por ano, Roberto ia ao Brasil visitá-la. Quando estava com ela, frequentava a igreja aos sábados, e isso era muito bom. Mas quando retornava ao Japão, tudo voltava ao normal, e cada vez ele se distanciava mais de Cristo. Em maio de 2009, Roberto e Sheila noivaram. Os planos eram trazê-la ao Japão, mas seu sogro só autorizava a vinda de Sheila se ele encontrasse uma igreja adventista no Japão. Mais uma vez, Roberto orou a Deus pedindo ajuda para encontrar uma igreja. Folheando uma revista que circula na comunidade brasileira, encontrou o endereço e telefone da Igreja Adventista Brasileira. O contato foi realizado e o pastor convidou para visitar a igreja no sábado seguinte. Ele veio na data combinada. Foi muito bem recepcionado, fez novas amizades, Deus concedeu mais uma oportunidade, agarrou com muita vontade. Em maio de 2011, Sheila e Roberto se casaram e vieram para o Japão, e aqui vivem confiantes em Deus. As maravilhas de Deus não param por aí. Em 2013 nasceu o filho do casal, Yuri Benício. Hoje eles são uma família atuantes na causa de Cristo e tementes a Deus, gratos às bênçãos e oportunidades que o Senhor nos dá.